Opa galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre pecado e tentação. Pra gente começar aqui, eu vou ler lá em 2 Timóteo 2:22, que fala assim: Paulo está dizendo para Timóteo: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Em outras versões fala assim: foge também dos desejos malignos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Beleza. Paulo está dizendo duas coisas aqui para Timóteo. Timóteo, foge de uma coisa e segue outra. Guarda bem essa palavra, foge e seguir. Paulo está dizendo para Timóteo: foge do pecado e segue a Deus. E para isso fazer mais sentido, eu gostaria de contar a história de José, que é o seguinte: José era o filho mais novo de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, José era o mais novo. E Jacó amava muito José, amava José mais do que amava todos os irmãos. E por causa disso, os irmãos tinham ciúmes e muita raiva de José. Então esses irmãos decidiram vender José para o Egito, e venderam para trabalhar como escravo no Egito. E José foi para o Egito então, como escravo. E quando chegou lá, ele foi trabalhar na casa do general da guerra, do rei. E chegando nessa casa, o general, que chamava Potifar, gostou muito de José, porque viu que José era um cara bom, que era um cara que tudo que fazia dava certo, que era um cara abençoado por Deus. Então falou para José: seguinte, José, você vai cuidar de tudo aqui na minha casa. Tudo aqui na minha casa você vai cuidar. Você vai ser tipo o gerente aqui da minha casa, beleza? Então, beleza. E por causa disso, a casa de Potifar e o campo dele também, que era onde ele tinha as coisas lá no campo que ele cuidava, começou a prosperar muito, porque José estava sob o controle de tudo e Deus abençoava José. Mas depois de um tempo, a mulher de Potifar, ela começou a olhar para José com outros olhos. E visto que José era um cara muito bonito, um cara muito atraente, ela começou a desejar José. Ela começou a querer ficar com José. Então ela começou a convidar José, dizendo assim: ah, José, vem aqui, vamos se deitar, bora ficar junto aqui. Se deitar é bom, né? Mas bora ficar junto aqui, bora fazer aquilo lá. E José negava todo dia, negava todo dia, negava todo dia. Até que ela chegou nele de novo. Falou: vem, José, vamos se deitar, vamos ficar junto aqui, bora ficar. Mas José virou para ela e falou: aqui, meu senhor, que no caso é o marido dela, não me proíbe de fazer nada nessa casa. Ele colocou sob minha autoridade tudo o que está nessa casa. Mas a única coisa que ele me proibiu é de ficar com você, porque você é mulher dele. Então como eu poderia pecar de tal forma contra Deus? E ela não gostou nada de ouvir isso. E quando ela teve a oportunidade de estar sozinha com José, ela agarrou José, o puxou pela roupa. E ele saiu correndo, deixando a roupa lá do lado dela. Ele saiu correndo, ele fugiu. E acabou que ela inventou uma história, uma mentira lá, falando que José que tentou abusar dela. E acabou que falou pro marido dela também. E o marido dela acreditou, Potifar acreditou, mandou prender José. E José foi pra cadeia, ficou lá um bom tempo. Mas beleza, o foco da mensagem: fugir do pecado e seguir a Deus. Vamos dizer que a mulher de Potifar representa a tentação. E a tentação vem todo dia o pecado vem todo dia. Tem até uma música que fala isso, né? Mas todo dia o pecado vem. E todo dia o pecado vem. Se todo dia o pecado vem, o que nós devemos fazer? Fugir, como José fez. Ele fugiu. E fugir, às vezes, a gente pensa que é coisa de covarde. Só que José tinha que ter muita coragem para fugir da mulher de Potifar. Ele tinha que ter muita coragem para fugir daquele pedido que ela estava pedindo para ele, para ficar com ela. E a gente vê que José, ele não só fugiu do pecado, ele não só fugiu de ficar com a mulher de Potifar, ele seguiu a Deus. Ele fez como Paulo disse para Timóteo aqui: foge dos desejos da mocidade, mas segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam a Deus. José, ele não só fugiu do pecado, mas ele seguiu a justiça. Naquela parte que ele diz: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Ele estava seguindo a Deus.
Isso é uma coisa que eu percebo. Uma coisa, o que nos fortalece para fugir do pecado, a não viver uma vida de pecado, é correr para Deus, é buscar a Deus, é conhecer a Deus, é fugir do pecado e seguir a Deus. Porque à medida que a gente vai fugindo do pecado, vai negando nossa própria carne, a gente vai percebendo que a gente não está só fugindo, mas que a gente está correndo para Deus. Porque a gente não vai estar só fugindo de algo. Porque se a gente só estiver fugindo de algo, a gente pode cansar. Mas se a gente estiver olhando para Deus, a gente não vai cansar. Então a gente não está só fugindo do pecado, a gente está correndo para Deus. Então essa mensagem, se você está vivendo uma vida de pecado e não quer viver essa vida de pecado mais, corra para Deus, busque a Deus, olhe para Ele, busque a Ele e fuja, fuja. Esse é o recado que Paulo nos dá. Fuja das paixões e corra para a justiça. Corra para Deus, fuja do pecado. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar, deixar seu... Inscreva-se aí nos comentários. E é isso, galera. Falou, falou, falou.